Então aqui a gente começa com o item 6.10, que fala sobre teto absoluto e prático de operação de uma aeronave. A razão de subida, né, vai estar relacionada com o excesso de potência é, que você tem. Então aqui está mostrado duas curvas, uma de potência disponível e a outra de potência necessária. E o que você pode observar é que com o aumento da velocidade, as duas, essa potência ou esse excesso de potência vai depender da velocidade. A gente tinha uma equação que. Uma equação. Opa, peraí. Não é isso que eu quero fazer. A gente tinha uma equação que a razão de subida era igual ao excesso de potência sobre o peso W, certo? Então, para um W fixo, quanto maior o excesso de potência, maior a razão de subida. Existe uma situação em que você vê, à medida que você vai aumentando a altitude, o que, que acontece? As curvas se deslocam, essas curvas de potência disponível e potência necessária se deslocam. Existe um certo momento em que essa curva de potência disponível vai passar a tangenciar a curva de potência necessária, que é essa situação aqui. Aqui está a curva de potência necessária e a potência disponível nessa situação de altitude, né? Então, essas curvas, esse ponto aqui, quando essas duas se tangenciam, basicamente diz para você que o seu avião não consegue mais subir, ou seja, não consegue aumentar a altitude. Então, nessa situação é o que você chama de teto absoluto do avião. Seria a situação em que a razão de subida, ou o R sobre o RC, vai a zero. Agora se define um teto prático em que essa razão de subida é igual a 100 pés por minuto. Então, basicamente, é uma convenção. Tá? Então, você define o teto prático dessa forma. Como você acha esses valores, você, você verifica qual que é, para diferentes altitudes, como que se comporta essa curva aqui de razão de subida como função da altitude. Não, ao contrário, na verdade. É que é um gráfico meio estranho, assim, mas geralmente a gente pensa em razão de subida como função da altitude, mas se você plotar dessa forma, você vai achar o ponto, você vai achar alguns pontos dessa curva e aí você pode tentar extrapolar para o ponto onde essa curva vai interceptar o eixo das ordenadas e isso então vai te dar a altitude ou teto absoluto. Então essa é a metodologia para achar esse teto absoluto. Aqui ele traz um exemplo, né, em que ele faz isso. Você tem para várias altitudes, você calcula a razão de subida máxima e plota. E com isso você consegue obter esses dados de teto absoluto e teto prático de operação. Tá? Não tem muito segredo nesse sentido. Continuando, uma outra variável importante, ainda associado com essa questão da razão de subida, é o tempo de subida. Então, se a gente tem uma certa velocidade, o tempo necessário, a gente tem essa relação, né? Ou seja, a distância, no caso, é igual a velocidade vezes dt, né? A gente tem que a velocidade, alguma distância, ou seja, dh, ou você pode pensar assim, né? A razão de subida é a variação da altura com o tempo também. Ou distância dh é igual a razão de subida vezes dt. São diferentes formas de você pensar. Mas, essencialmente, se você quer calcular o tempo, você isola a variável dt aqui, ou diferencial dt,
vai ser igual a dH sobre RC, ou razão de subida. E aí a gente usa essa operação de integração para integrar entre duas altitudes, H1 e H2. E você pode também definir esse tempo de subida a partir do solo, que seria a altitude zero. Tá? Então são diferentes formas de você calcular isso, só que você tem que saber essa razão de subida. Para você fazer essa integral, é, você precisa saber essa razão de subida, como ela varia com a altitude. A gente viu um exemplo de um gráfico ali de razão de subida em função da altitude. E, geometricamente, o que isso aqui representa é a área debaixo da curva. Tá? Vocês vão aprender isso em cálculo 2, se já não viram alguma coisa em cálculo 1, mas basicamente quando a gente calcula a integral desse tipo de... quando é uma integral assim de uma variável, a gente consegue interpretar essa integral como a área debaixo da curva dessa variável, no caso é 1 sobre RC, seria a função. Tá? Então aqui você tem RC na menos 1, tá? 1 sobre RC, e aqui a altitude. Então, a área debaixo dessa curva integral dela vai te dar o tempo de subida. Tá? Só para que vocês tenham essa noção aí. Tá? Então, com isso a gente meio que encerra essa questão de razão de subida, tudo associado à razão de subida. Dois outros conceitos importantes na área de aeronáutica são alcance e autonomia. E aqui ele faz uma separação entre como você calcula essas quantidades para um avião movido por hélice e para um avião movido por um motor a jato. E a diferença se dá em função do que é relativamente constante em cada caso. Né? No caso da hélice é a potência de eixo, e no caso do motor a jato é o empuxo. Então, como é que a gente calcula isso? Né? Isso vai depender do quê? Assim como no nosso carro, essas quantidades vão depender do consumo de combustível. Né? Ou seja, quanto menor o consumo de combustível, as duas coisas tendem a aumentar. Né? Você pensa que você vai poder andar mais tempo com o seu carro e ao mesmo tempo você vai conseguir chegar mais longe. O mais tempo e o mais longe é que acabam definindo essas duas variáveis. A autonomia é quanto tempo que eu consigo ficar dirigindo o meu veículo, no caso, ou voando com o meu avião, e o alcance é a distância máxima que eu consigo viajar. Né? Então, para esses dois conceitos é muito importante a variável que é a de consumo específico de combustível. Aqui é a sigla em inglês para Specific Fuel Consumption, mas basicamente o que estamos falando aqui? A gente está falando de peso de combustível por potência por unidade de tempo. Então, essas unidades aqui são unidades comuns que são usadas, elas não são internamente consistentes, mas é uma certa prática usar esses tipos de unidades. Então, se você imaginar consumo de combustível por hora, como é que eu posso expressar isso? Isso vai ser proporcional a justamente essa variável SFC, que é o consumo específico de combustível, vezes a potência. Veja, se eu multiplicar isso aqui por potência, essas unidades de potência cancelam e basicamente eu tenho consumo por unidade de tempo. Tá? Então, agora a gente vai ver como obter o tempo total, né, a autonomia, e como obter o alcance a partir desses conceitos. Então, o que a gente precisa ter para obter um consumo de combustível mínimo, que vai te dar então essa autonomia máxima no caso de tempo? Você precisa ter uma potência mínima. Então, basicamente, você procura a situação onde você tem a potência necessária mínima. Tá? Isso vai te dar
a autonomia máxima. E a gente viu já para o caso de motor a hélice que essa potência mínima vai corresponder a uma razão CL 3 meios sobre CD máxima, tá? Então, isso foi um resultado que a gente já obteve. E no caso, então essa é a situação. Quando o avião voa numa situação onde CL na 3,5 sobre CD está no valor máximo, isso significa que a autonomia vai ser máxima. Agora, para a questão do alcance, o que interessa é o consumo de combustível por distância, né? Então, se você minimiza o consumo de combustível por distância, um certo quantidade de combustível para uma determinada quantidade de combustível, o alcance vai ser máximo. Então, você procura o mínimo de consumo de combustível por distância, isso te dá o máximo alcance. E então, como que a gente calcula isso, consumo de combustível por distância? Bom, se a gente pega essa expressão aqui de consumo de combustível por, por unidade de tempo e a gente multiplica, e se você pega essa quantidade aqui e você divide ela por uma quantidade que é distância sobre tempo, os tempos se cancelam e você fica com distância embaixo. Então, basicamente, a única coisa que você tem que fazer é dividir essa expressão na direita pela própria velocidade. Aqui a gente está imaginando que a velocidade está nas mesmas unidades aqui. Então, se eu boto aqui velocidade em milhas por hora, eu vou ter, então, o lado esquerdo vai estar consumo de combustível vai resultar em consumo de combustível por milha, tá? Então, isso dimensionalmente está consistente. Então, você quer procurar o mínimo dessa expressão aqui do lado direito, tá? Então, se você se você olhar uma curva, por exemplo, de potência necessária em função da velocidade, isso aqui, essa curva de potência, a gente já viu que a potência mínima necessária, que vai ser dado por essa linha aqui horizontal, ela vai te dar a velocidade que você vai ter para a máxima autonomia, tá? Agora, se você quer achar o consumo de combustível por distância menor, você tem que achar a razão HP, ou seja, a potência, né, necessária sobre velocidade menor. Né? E o que é essa razão aqui? Essa razão de potência sobre velocidade é justamente a inclinação aqui nesse gráfico. Está relacionado com esse ângulo aqui, que eu não vou chamar de alfa para não confundir, vamos chamar de beta, por exemplo. Então, esse ângulo aqui, dessa reta que intercepta a curva, então, se eu tivesse um ângulo, por exemplo, uma curva aqui em cima, certo? Por exemplo, para esse ponto aqui, você teria uma razão HPR sobre V infinito dado pela tangente desse ângulo aqui. Agora, o ângulo vai ser mínimo quando ele tangencia essa curva, porque não existe solução aqui para ângulos menores, né? Não vai interceptar essa curva. Mas para esse ponto aqui, ele tangencia a curva de potência necessária, e essa então é a velocidade correspondente que vai te dar o alcance máximo. E a tangente desse ângulo é justamente HPR sobre V infinito. E a gente essa potência e essa razão vai ser menor quando a razão CL sobre CD for máxima, tá? Então esse é um resultado que a gente já também viu. Então no caso do motor hélice, a potência mínima acontece no ponto onde CL na 3,5 sobre
CD é máximo. E, e isso corresponde à autonomia máxima. E a potência sobre V infinito, né, mínima acontece quando o CL sobre CD for máximo. E isso te dá, então, o alcance máximo. Essencialmente, se você quer voar o mais longe, você tem que voar na condição de CL sobre CD máximo para o caso do motor a hélice, né? Então, você pode formular isso de forma, ter expressões para isso, quantitativas, né? Então, a gente em geral vai trabalhar com as unidades no sistema SI, tá? Então, se a gente pensar em consumo de combustível por unidade de tempo, para o caso desse tipo de motor, a gente está falando de consumo específico de combustível vezes a potência por unidade de tempo, vezes unidade de tempo, isso vai dar na verdade, quando você multiplica essa por dt, você tem o quanto de consumo quanto que aconteceu de consumo de combustível no intervalo dt. Por quê? O que é C? C aqui é consumo específico também, tá? Só que é uma unidade consistente, em vez de usar aquele SFC, que as unidades não são consistentes. Então aqui você, por exemplo, no sistema aqui em inglês, é consumo de combustível em libras por a potência, aqui que é libra pé por segundo. Então, vezes potência, e ainda dividido por segundo, vezes potência, que é libra pé por segundo, vezes o intervalo de segundo. Então, se você olhar essa equação, esse S aqui cancela com esse, por exemplo, porque um está no denominador aqui, esse cancela com esse, pé cancela com pé, essa libra aqui cancela com essa daqui, e você basicamente tem libra de combustível como resposta. Ou, se você colocasse no sistema SI, você teria Newton de combustível como resposta. Então, se a gente pensar numa aeronave, né, o peso de combustível final, 1 aqui é o final e 0 é o inicial. Então, se eu pego o peso final, vai ser igual ao peso inicial menos o peso do combustível, tá? Então, se eu pego qual que vai ser a variação de combustível, né? O DWF aqui. A variação de combustível vai ser igual à variação de peso, porque a não ser que as pessoas o avião esteja largando outro tipo de carga, a única variação de peso que vai ter dentro do avião no voo é o consumo de combustível, né? Então, essa variação de combustível vai ser igual à variação de peso e ela vai ser igual ao consumo de combustível durante o intervalo dt. E um sinal negativo porque esse consumo vai diminuir o peso e a quantidade de combustível, né? Então, se eu pego essa expressão, eu consigo isolar dt e vai ser igual a menos dw sobre cp. Se eu isolar o dt nessa expressão, eu tenho menos dw sobre cp. Tá? Agora eu vou fazer novamente você integra essa equação entre um tempo zero e um tempo que está relacionado com a autonomia. E aí essa vai ser igual a integral e qual que os limites de integração que a gente diz são entre o estado inicial, que o peso era W0, e o estado final, onde o peso é W1. A gente aqui considera que então essa equação aqui ela vai te dar a autonomia relativa ao consumo de combustível, tá? Então, para obter uma expressão para o alcance máximo, ou o alcance, vamos dizer por enquanto, você simplesmente multiplica essa expressão aqui por
pela velocidade, porque se você tiver v infinito vezes dt, isso te dá uma distância. E do lado direito você vai ter, então, menos v infinito dw sobre cp. E aqui, v infinito dt é justamente igual a essa quantidade ds. V infinito dt é igual a ds. S é uma distância. Então, você vai integrar essa expressão aqui. Tá? Isso vai te dar o alcance R. Esse R vem do inglês range. Tá? Só para ficar claro de onde vem. Então, quando você integra essa expressão, aqui, olha, você tem um sinal negativo, porque essa expressão tinha um sinal negativo, e você integra entre o estado inicial, que é W0, e o estado final, que é W1. Aqui o que ele fez foi simplesmente inverter, se você olhar os limites dessa integral aqui, que a gente chama, ele simplesmente inverteu, botou o W0 como final e o W1 como inicial. E isso faz com que o sinal, é como se você multiplicasse por menos 1, tá? Mas para inverter os limites de integração, tá? Mas essa é a expressão, então, para o alcance. Então, veja, o que ele está querendo mostrar é que, veja, se a gente tem uma curva de 1 sobre Cp como função de W, a integral sobre a curva vai dar a autonomia. E se a gente tem uma curva de V infinito sobre Cp como função de W, a integral dessa curva vai te dar o alcance. E é basicamente isso que está sendo mostrado aqui. Então, a área dessa curva aqui é alcance e a área dessa curva aqui, 1 sobre Cp, é a autonomia. Tá? Bom, agora, existem umas fórmulas que são usadas... em geral, essas variáveis vão ter alguma dependência com o próprio peso, né? Então, aqui, essas fórmulas de Breguet são uma forma de simplificar um pouco as equações, né? Então, aqui, ó, você tem qual que vai ser, no caso, a potência, né? A potência, no caso de um motor hélice, é a potência... Qual que é a potência que a gente precisa? É a potência necessária, certo? Mas a potência que vai ser consumida pelo motor vai ser a potência necessária dividido pela eficiência da hélice, eta. E a potência necessária nada mais é do que em voo em nível não acelerado vai ser igual ao arrasto vezes a velocidade de voo. Então, se eu olho essa expressão aqui que a gente tinha obtido para o alcance, eu simplesmente vou substituir aqui dv infinito sobre eta, e aí você vê que os v infinitos cancelam, e você tem então que o alcance vai ser integral de peso final até peso inicial. Lembra que a gente inverteu o sinal invertemos a ordem dos limites de integração. Isso dá eta dw sobre cd, essa integral aí. Só que isso aqui ainda pode ser simplificado. Se você multiplicar isso por w em cima e embaixo, e você lembrar que em voo em nível, né, a sustentação vai ser igual ao w, você então tem esse resultado aqui. Ó, multipliquei e dividi por w, e você tem então substituir um desses w's pelo L, pela sustentação para voo em nível, e aqui ficou o arrasto embaixo, e você ficou com dw sobre w. Essa expressão aqui agora, qual que é a simplificação? Você vai assumir que essas variáveis todas aqui não dependem do peso, ou seja, eficiência da hélice, consumo específico e sustentação sobre arrasto. Nada disso depende do peso. E você pode lembrar que L sobre D é a mesma coisa que escrever CL sobre CD.
Então, o alcance vai ser dado por essa expressão, e a integral aqui é fácil de fazer, é simplesmente logaritmo natural de W0 sobre W1, ou seja, peso inicial sobre peso final. Lembra que, né, a gente tem que W0 sobre W1 é maior do que 1. Ou seja, esse número aqui vai ser sempre positivo. E então, o que a gente pode observar dessa expressão do alcance para o motor a hélice, né? Quanto maior a eficiência da hélice, maior o alcance. Quanto menor o consumo específico, maior o alcance. Quanto maior a razão peso inicial sobre peso final, maior o alcance. Isso significa quanto mais combustível, né? Obviamente, maior o alcance. E CL sobre CD, então, quanto maior a razão CL sobre CD, o alcance vai ser máximo, mantendo as outras coisas constantes, quando CL sobre CD for máximo. E esse é o resultado que a gente já tinha obtido do gráfico, basicamente. Tá? Então, para o caso da autonomia, você pode fazer a mesma coisa. Então, aqui substituindo a potência por d vezes v infinito sobre eta, você tem então essa integral agora. Agora a gente tem que fazer uma substituição um pouco diferente. A gente sabe que aqui você também multiplica e divide por w, tá? E aí o w de cima você faz igual ao L, que é de sustentação. Só que ao contrário da outra expressão, eu tenho um v infinito aqui sobrando, que agora eu tenho que fazer alguma coisa para poder integrar essa expressão. Mas eu posso relacionar v infinito com o próprio L e W. Lembrando que L igual a W, que é igual a 1 meio de ρ infinito, v infinito ao quadrado, SL. Com isso eu consigo isolar v infinito e substituir nessa expressão aqui. E o que isso resulta? Agora eu tenho uma expressão que tem vários fatores aqui que a gente vai assumir que são constantes. A gente já assumiu, veja, apareceu CL sobre CD aqui e apareceu um CL aqui também. Tá? Então a gente vai assumir que essas outras coisas também são constantes. A gente está falando de voo em nível, então o ρ infinito realmente deve ser constante, porque né, a gente está na mesma altitude. Eta sobre C, CL sobre CD, a gente vai assumir que é constante. Então todos os sistemas aqui, quando são constantes, a gente consegue tirar da integral. Eles não vão afetar a função que está sendo integrada. Não vão variar, né, com o W. E aí você vai ter essa integral de W sobre W na 3 meios. Isso aí é fácil de resolver. E essa integral, então, solucionando essa integral, você tem essa expressão aqui para a autonomia. Tá? Então, veja, essa expressão diz para a gente, como a gente já tinha deduzido anteriormente, que a autonomia vai ser máxima quando CL na 3 meios sobre CD for máximo, ou seja, quando a potência necessária for mínima. Tá? Então, essa é um resultado que a gente já tinha obtido. Mas aqui ele fica bem claro pela fórmula. Né? Claro, ainda valem as outras coisas. Quanto maior a eficiência da hélice, maior a autonomia. Quanto menor o consumo específico, melhor ou maior a autonomia. Mas tem uma outra coisa interessante também, que é a densidade aqui. Veja, a densidade está na fórmula que ela aparece, nessa fórmula, a densidade. Então, nesse caso, a autonomia é diretamente proporcional à densidade. Na verdade, é proporcional à densidade na 1 meio. Né? Então, isso nos diz que o voo quanto mais baixo, no caso ao nível do mar, a autonomia vai ser maior. Tá? Então o voo ao nível do mar vai te dar uma autonomia maior do que o voo em altitude. Deixa eu só voltar para essa equação aqui. Veja que aqui não aparece densidade nessa expressão aqui. Então, esses são os casos para o motor hélice. Né? Agora, a gente vai
analisar o caso do motor a jato, que é um pouco diferente, porque no caso do motor a jato, o empuxo é que é basicamente constante. E por isso que a gente fala do consumo específico de combustível de empuxo, é, que em inglês é Thrust Specific Fuel Consumption, por isso TSFC. E o que isso basicamente é? É peso de combustível por empuxo, no caso força, né, por unidade de tempo. Tá? Tem essa variável TSFC. Então, da mesma forma, se a gente quiser calcular o consumo de combustível por unidade de tempo, a gente tem que pegar esse TSFC e multiplicar pelo empuxo necessário. Lembra, antes a gente multiplicava pela potência, né? Agora, como o motor jato tem basicamente empuxo constante, a gente multiplica pelo empuxo necessário, tá? Então, quando que essa quantidade vai ser mínima, porque a gente quer, né, maximizar a autonomia e depois vamos falar sobre alcance, a gente vai querer que essa quantidade seja mínima quando o empuxo necessário for mínimo, tá? E a gente viu que para um avião a jato que esse empuxo necessário mínimo acontece quando CL sobre CD for máximo. A gente é consumo por empuxo. Isso aqui é empuxo. O empuxo mínimo necessário. Pela própria formulação aqui, né? E esse empuxo acontece quando o CL sobre CD for máximo, que é essa situação aqui, que vai te dar a autonomia máxima. Isso. E se a gente quiser agora, falando... Então, se você olha o gráfico, né, disso aqui é empuxo necessário sobre V infinito. Então, o empuxo, o necessário mínimo, vai ser nessa condição aqui. E essa condição aqui é justamente quando CL sobre CD for máximo. E se a gente falar de alcance máximo, a gente quer que esse consumo de combustível por distância, no caso aqui milhas, seja mínimo. E para obter o consumo de combustível por distância, a gente tem que pegar se a gente multiplicar, dividir isso aqui por V infinito, você tem então, ou velocidade no caso, você tem, é como se você dividisse por, na verdade multiplicasse por tempo sobre distância, né? Então, se eu pego isso aqui, multiplico por tempo e divido por distância, eu vou ter consumo de combustível por distância. Então, essa é a expressão, ou seja, para te determinar qual que vai ser o consumo de combustível por distância. Mas o ponto onde ela vai ser mínima, onde TA sobre V infinito vai ser mínimo, vai te dar o consumo de combustível mínimo. E esse consumo de combustível por distância mínimo é que vai te dar o alcance máximo. Então, quando a gente... se a gente quiser... Aqui, o que ele está fazendo aqui? Tarará. Não, aqui está só relacionando TR sobre V infinito, né? E mostrando onde quando que isso acontece. Isso vai acontecer, essa razão vai ser mínima quando CL na 1 meio sobre CD for máximo, tá? Então, simplesmente a partir da definição, tá? Então, isso aqui é simplesmente substituindo a definição do que é TR do voo em nível, que é justamente igual a arrasto, e expressando V infinito em função do CL. Basicamente é isso, tá? E arrasto em função de CD, tá? E aí você chega nessa relação aqui, e daqui você vê que vai ser proporcional, TR sobre V infinito vai ser proporcional a 1 sobre CL na 1 meio sobre CD. Então, quando isso aqui for máximo, isso aqui vai ser mínimo,
tá? Então, esse ponto aqui corresponde a CL na 1/2 sobre CD máximo, tá? Exatamente, é o que está escrito aqui. Da mesma forma que foi feita lá para o caso do motor hélice, você também pode fazer para o motor a jato. Tá? Então, expressando o consumo de combustíveis, aqui T é de thrust, tá? Consumo específico aqui, mas está por unidade de empuxo. Né? Aí você multiplica ele pelo empuxo, vezes o intervalo de tempo dt, isso te dá um peso de combustível, uma variação de peso de combustível. Então você pode isolar o dt nessa expressão e obter essa daqui. E agora você integra do peso inicial até o peso final essa expressão. E lembrando que você pode multiplicar e dividir por W. E lembrando que o W vai ser igual à sustentação em voo em nível, você tem L sobre D aqui. Tá? E essa expressão aqui, se você assumir que CL sobre CD e CT é constante, você pode integrar rapidamente essa expressão e então você obtém a expressão para autonomia do motor a jato. Tá? E então essa autonomia vai ser máximo quando CL sobre CD for máximo. Tá? Ou quando a quantidade de combustível for maior e o consumo específico de empuxo, né, for menor. Tá? Então, isso para a autonomia. Para o alcance, você simplesmente multiplica aquela expressão anterior por V infinito. Então, você tem V infinito dt, que é um ds. Tá? Você tem que multiplicar dos dois lados da expressão, claro. E aí você tem que o alcance é a integral dessa expressão aqui. E aqui, novamente, você vai substituir aqui, no caso, lembrando, né, que a gente tem para o voo em nível, a gente tem que a gente tem que CL sobre CD, né? CL sobre CD é igual a L sobre D. E a gente tem para o voo em nível que o empuxo requerido é igual ao arrasto. Então, se eu expresso o arrasto, isolo o arrasto dessa expressão aqui, eu vou ter L sobre CL sobre CD. É daqui que vem essa expressão aqui. E para o voo em nível, L é igual a W. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a W sobre CL sobre CD, que é justamente essa expressão ali. Então, é isso que ele faz aqui, substitui o TA, que vai ser a potência disponível, vai ser igual à necessária para o voo não acelerado, né? E aí você tem, então, W, CL em cima, isso aqui vai no denominador, né? Isso. Então, CL sobre CD V infinito sobre CT. Aí ele substitui V infinito, tem a expressão, né, que relaciona V infinito e CL. Então ele substitui aqui. E aí considera esse monte de coisa constante aqui. Diz que a densidade é constante, é voo nível, CL sobre CD, CL, CD constantes, consumo específico constante. E aí você integra essa expressão e você tem a expressão aqui para o alcance. E note que para o alcance aqui também, o que você tem? Você tem que o alcance máximo vai ser quando o CL na 1/2 sobre CD for máximo. E claro, quanto menor o consumo específico de combustível, quanto menor a densidade, maior vai ser o alcance, olha. Então aqui você voo em altitude te dá um maior alcance, tá? Claro que essa expressão você não pode levar para o extremo, porque aí o motor para de funcionar, né? Se você não tem ar,
o motor para de funcionar? Porque, em geral, a densidade diminui à medida que aumenta a altitude. Aí você pode dizer, poxa, mas aí eu posso ir para uma altitude onde a densidade quase vai a zero. Mas aí o teu motor não funciona, então tudo cai por água abaixo. Ou seja, você não só o seu motor não funciona, mas você também não consegue gerar sustentação porque não tem basicamente ar para você gerar sustentação, diminui muito. Então, isso tem seus limites, a aplicação dessa equação. Mas essa daqui também é uma equação que te dá, então, o alcance para o motor a jato. Então, com isso, a gente tem... aqui está mostrando, né, como que variam, por exemplo, essas razões aqui, CL sobre CD, CL na 1 meio sobre CD, como função da velocidade, tá? Para um determinado avião. Essa seção aqui apresenta as relações entre o CD0 e CDI, tá? Para diversos... basicamente, ele mostra que você consegue achar esses pontos CL sobre CD máximo e o que acontece em CL sobre CD máximo, o que acontece entre CD0, que é o arrasto em sustentação zero, o coeficiente de arrasto sustentação zero, e o CDI, que é o coeficiente de arrasto induzido, né? Tanto para a condição CL sobre CD máximo e CL na 3,5 sobre CD máximo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas você consegue mostrar essas equações usando derivada, achando o máximo de uma função, no caso. Tá? Então, essas relações conseguem ser demonstradas. Tá? E também, para o caso de CL na 1 meio sobre CD, você consegue mostrar que o máximo acontece no ponto de máximo, você tem que o CD0 vai ser igual a 3 vezes o CDI. Tá? Então, essas três relações conseguem ser demonstradas. E, além disso, você consegue, usando esses resultados, você também consegue mostrar que o CL sobre CD máximo, veja, vai depender essencialmente dos parâmetros de projeto, além de CD0, tá? Então, você consegue mostrar essas três quantidades aqui, CL sobre CD máximo, CL na 1 meio sobre CD máximo, como função do fator de eficiência de envergadura de Oswald, razão de aspecto e o CD0, tá? Então, essas relações aqui conseguem ser expressas em função dessas variáveis aqui de projeto. Só que a velocidade onde essas expressões são máximas vão variar com a altitude, tá? Como mostra esse próprio gráfico aqui, que a gente acabou de ver. Aliás, essa daqui é para uma mesma altitude, né? Mas se você fizer para diferentes altitudes, você vai obter curvas um pouco diferentes. Então, essas velocidades onde acontecem essas razões máximas vão depender da altitude também. O próximo tópico abordado aqui é o desempenho de decolagem. Basicamente, aqui a função o objetivo é calcular a distância que um avião precisa para decolar, tá? Então, ele considera a aceleração, né, da condição de um avião parado até a condição do avião decolar, tá? Então, essa é e quais são as forças que estão atuando nessa situação, né? Então, de uma forma genérica, né, geral, a segunda lei de Newton diz que a força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração, ou seja, massa vezes aceleração é dv/dt. Então, a variação de velocidade dv, eu posso reorganizar essa expressão, vai ser igual a F sobre m vezes dt. E no final das contas, a gente quer
integrar essa expressão da velocidade zero até a velocidade final, ou seja, a velocidade no momento da decolagem. Então, essa integral, considerando F sobre m, ou seja, considerando que a massa não vai mudar, é claro que você tá consumindo um pouco de combustível ao longo dessa aceleração, mas isso vai ser pouco comparado com a massa total do avião. E também a força de empuxo você vai considerar que é constante nesse processo, ou basicamente constante. Isso é bastante verdade no caso de motores a jato, né? Então, V, integrando isso, vai ser igual a F sobre m vezes o tempo t. A velocidade em um determinado instante t vai ser igual a F sobre m vezes t. E aqui, isso aqui ds é igual a v vezes dt. E a velocidade v para o instante t vai ser igual a F sobre m vezes t. Tá? Tudo certo. Aí você integra isso entre 0 e s e entre 0 e t. E você, como f e m são constantes, saem da integral. E aí você tem essa expressão s igual a fm sobre t ao quadrado dividido por 2. Mas isso aqui é o t final, tá? Esse t final. E o t final vai ser a velocidade de decolagem final. Então você... S vai ser igual a v ao quadrado, substituindo o t aqui nessa expressão por essa daqui, essa expressão 6,91, você obtém essa distância aqui, S igual a v ao quadrado m sobre 2f. Tá? Agora você não falou sobre f, né? A gente não disse como que a gente obtém o f. Então, para isso, você tem que olhar um diagrama de forças para o avião que está decolando. Você tem o empuxo, você tem o arrasto, você tem sustentação e você tem peso. Essas são as forças que a gente geralmente encontra, mas além dessa, você tem uma força de atrito aqui, chamada de rolamento, que está, ou rolagem, que está no sentido também do arrasto. É uma força que você tem que vencer, né? Então, a força resultante vai ser todo que está na direção do movimento, que é empuxo, menos o arrasto, menos essa força de rolagem. E é o que chama de força de resistência, melhor. Né? Então, que está relacionado com rolamento superficial. Né? E essa força de resistência ela vai ser igual a um fator de atrito de rolagem vezes a normal, vezes a força normal. A força normal vai ser justamente o peso menos a sustentação, né, que está na direção normal, ou seja, a força normal é a reação que o solo faz em relação à força que o avião faz sobre o solo, né? É a força de reação. Então essa força vai ser igual a W menos L. Então essa é a força de atrito ali que você também tem que vencer. Então essas três forças, você tem essas três forças na direção X. E a T menos o arrasto menos esse rolamento vai ser igual a aceleração, massa vezes aceleração. A gente sabe, a gente consegue expressar, né, essas forças, essa força T geralmente é constante no caso do avião a jato, mas a força de arrasto vai variar com a sustentação, vai variar com a própria velocidade, com a sustentação. E a força de sustentação também vai variar com a velocidade e a força peso é essencialmente constante. Então aqui está mostrando como que a sustentação varia com a velocidade, como que o arrasto varia com as variáveis do problema. Aqui tem uma quantidade, aparece na fórmula um φ. Isso aqui está relacionado ao efeito solo. O que acontece? Quando você tem, isso está no termo, isso aqui seria o arrasto induzido, né? Na verdade, isso aqui é o CDI, esse termo aqui, né? Esse aqui é o CD induzido. O que acontece é que próximo do solo, o efeito dos vórtices de ponta de asa atenuado pela presença do solo. Então, o arrasto induzido diminui.
Então esse φ ele é menor do que 1, tá? Então próximo do solo é menor do que 1 e você tem uma expressão aqui que você pode usar para o φ, tá? Então essas forças todas, elas em geral variam com a velocidade, variam. Então para você obter, fazer essa, teoricamente, para você integrar essa equação, você teria que levar em consideração a variação dessa força F. Mas o que é feito é dizer, olha, essa força F, vamos assumir que ela é aproximadamente constante, ou vamos usar uma força média melhor. Então ele usa uma força efetiva, que seria... O empuxo de fato é basicamente constante, mas essas outras forças podem variar um pouco, mas você procura um valor médio para elas, tá? Então aqui ele até está mostrando um gráfico de como essas forças todas variam, né? Então o empuxo, como função da distância aqui no caso, vai variar pouco, porque você poderia pensar que essa distância tem a ver também com a velocidade, porque quanto maior a distância percorrida, maior vai ser a velocidade. Aqui o empuxo basicamente não varia, a sustentação cresce linearmente com a distância. Aqui o arrasto está crescendo também linearmente. Aqui você tem a força de resistência está diminuindo linearmente, porque o empuxo vai aumentando, então a força normal vai diminuindo. O empuxo não, a sustentação vai aumentando, então a força normal vai diminuindo. Aqui você tem a soma do arrasto intracejado, a soma do arrasto com a força de resistência, e aqui a força de empuxo. A diferença entre elas é justamente essa força resultante. E se você olhar, você vê que ela não varia muito. Claro, ela está diminuindo aqui ao longo da distância, mas não é uma variação assim muito grande. Então, o que se faz é usar uma força efetiva, que é baseado num empuxo, que é praticamente constante, e num valor médio aqui para o arrasto mais a força de resistência. E uma vez que você usa esse impulso efetivo, você pode substituir na equação lá para S, e você tem o SLO, que seria... e você tem que usar uma velocidade aqui de decolagem, né? A gente não falou sobre isso, né? Mas qual que é a velocidade de decolagem? É a velocidade que a gente aqui chama de liftoff, tá? E essa velocidade muitas vezes é tomada como a 1,2 vezes a velocidade de stall. E aí a velocidade de stall você sabe qual que é, porque você consegue obter em função do CL máximo e do próprio peso, e com isso você tem o SLO expresso aqui. Essa aqui é uma equação que te dá então a velocidade, a distância de decolagem como função dessas variáveis todas aqui. Para obter esse valor médio, uma abordagem que é usada é você calcular o valor dela quando a velocidade é igual a 0,7 vezes a velocidade de decolagem. O liftoff, que a gente disse que era igual a 1,2 vezes a velocidade de stall, tá? Então essa é uma forma prática, rápida de você obter esse valor médio, tá? É claro que, por exemplo, esse μ aqui, que é o fator de atrito aqui, o coeficiente de atrito, ele vai depender, por exemplo, o coeficiente de rolamento aqui, ele vai depender do tipo de piso em que o avião está, né? Então, isso também deve ser considerado. Em geral, principalmente para aviões com maiores forças de empuxo, essas quantidades aqui de arrasto e principalmente na hora de decolagem, que é um momento em que você usa basicamente empuxo máximo, né? Força máxima, essas forças aqui vão ser pequenas comparadas com a força de empuxo. Então, uma simplificação é simplesmente desprezar essas outras duas forças aqui e considerar só a força de empuxo. E aí você tem essa equação aqui. E o que essa equação nos diz é o seguinte, que essa distância de decolagem ela vai obviamente ser maior quanto maior for o peso. E não só é maior quanto é o peso, mas ela varia com o quadrado do peso. Ou seja,
ela varia bastante com o peso, né? E você tem que, quanto menor for a densidade, também vai ser maior a distância de decolagem. Então você imagina que no aeroporto em altitude, a distância de decolagem, as pistas tem que ser maior, né? Ela vai ser mínima quando o CL for, quanto maior for o CL, né? É, e tem uma outra questão aqui que, na verdade, está relacionado com o próprio empuxo, né? Porque o empuxo, no caso, muitas vezes é proporcional à densidade, então você vai ter uma dependência com 1 sobre densidade ao quadrado. Então isso também é uma dependência importante, tá? Você também pode, olha, outro fator interessante é que você pode diminuir esse SL0 se você tiver uma asa com área maior, ou seja, capaz de gerar mais sustentação, né? Então essas são algumas considerações. Da mesma forma, você pode analisar as forças quando você está aterrissando. É basicamente a mesma situação, só que agora, quer dizer, mesmo entre você está invertendo o processo, né? Você está chegando com uma certa velocidade, você quer calcular a distância até você parar. Só que nesse caso, em geral, você não tem empuxo, ou você não considera o empuxo. Então, o empuxo você está desligado, vamos dizer assim. E você tem, na verdade, você tem outros. Você tem o rolamento e o arrasto aqui. Seria o mínimo que você teria se você tivesse basicamente planando, né? Para aterrissar. Então, você faz o mesmo procedimento, tá? E aí você aqui agora essa consideração de que as forças são constantes não é tão boa, mas você faz mesmo assim, porque é mais simples no final das contas, e você chega numa equação desse tipo aqui, tá? Aqui ele considera que a velocidade em que você encosta no solo vai ser igual a 1,3 vezes a velocidade de stall, tá? Então, fazendo essa substituição, você tem essa equação e você pode, em algumas situações, né? Aí o que acontece? Os aviões muitas vezes têm o reverso, né? Ou seja, você é um dispositivo que você liga que desvia o fluxo de saída do motor para a direção contrária. Ele não é exatamente alinhado com a direção contrária, mas ele faz em um ângulo, ele é como se fosse um freio, você próprio usa o motor para frear, né? Como se fosse um freio motor, né? Então, aí nesse caso você vai ter a contribuição desse termo aqui também. E você também pode usar os próprios freios do avião, né? Que não estão colocados aqui diretamente. Então você vê que a expressão pode ficar mais complicada. Mas essa expressão aqui seria para o caso mais simples, né? Em que você só tem a força de arrasto e a força de atrito ou de fricção por causa do rolamento, do movimento das rodas. E aqui você já está aqui você está considerando o efeito do reversor, tá? E esse reverso não vai ser igual ao empuxo disponível máximo, né? Ele vai ser um empuxo menor e no sentido contrário, tá? Então essas duas expressões te dão a distância de aterrissagem e a distância para decolagem, tá? Existem esses diagramas VN, tá? Esses diagramas consideram voo voos não lineares, né, em curva. Então, se você olhar um voo em curva, por exemplo, mais horizontal, ou seja, em uma determinada altitude, você, através do diagrama de forças, você consegue determinar para um determinado ângulo aqui que as asas fazem com a horizontal, né? Um ângulo que a gente chama de rolamento, o ângulo de rolagem, você consegue achar qual que é fazendo o somatório das forças, você acha
a força centrípeta, vamos dizer, que você tem é, atuando. E essa força centrípeta vai gerar, ou seja, tem como consequência estar mudando a direção do vetor velocidade. Lembra, a gente pode ter aceleração em diferentes situações. Uma aceleração que muda, por exemplo, a magnitude da velocidade, e uma aceleração também que muda a direção da velocidade sem alterar a magnitude. Tá? Então são formas de aceleração também. E nesse caso a gente tem uma aceleração centrípeta, a gente define uma variável chamada fator de carga, que é a sustentação sobre o peso, e então você consegue expressar essa força centrípeta em função desse fator de carga. Então, olha, a força centrípeta vai ser igual, ou força na direção radial, aqui vai ser igual ao peso, vezes raiz de n ao quadrado menos 1. Isso aqui vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração. E essa aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio de curvatura, r. Tá? Então, isso permite você obter uma expressão para o raio de curvatura. Tá? E esse raio de curvatura vai ser tão menor quanto maior for o fator de carga. E então veja, fator de carga elevado ajuda o raio de curvatura a ser menor. E também velocidade menor ajuda o fator de a curvatura também a ser menor, tá? E em geral você quer menor curva. Se você tem a possibilidade, o melhor para manobrabilidade, o melhor é ser capaz de fazer um raio de curvatura menor. E você também tem a velocidade com que você percorre esse arco, e essa velocidade vai ser igual é chamado de razão de curva, ou ômega, velocidade angular essencialmente, e essa velocidade angular vai ser igual a v infinito sobre o raio de curvatura. A gente tem que outra forma de enxergar isso é dizer que v infinito é igual a ômega r, né? A velocidade tangencial, que vai ser v infinito, vai ser igual a velocidade angular vezes o raio de curvatura, ou ômega é igual a v infinito sobre r. A gente já obteve uma expressão para v infinito, tá aqui em cima, para r, desculpa. Então, para obter v infinito sobre r, simplesmente dividir v infinito por essa expressão aqui de r, e você obtém então essa expressão para ômega. E o que você observa é que quanto maior for o fator de carga, n, maior vai ser a razão de curva, ou a velocidade angular. E quanto menor a velocidade, também maior o ômega. Em geral, você quer que essas coisas sejam elevadas. Tá? Aqui ele faz uma consideração de um outro tipo de voo, que seria um voo vertical em curva. Então aqui você está na horizontal e você vai começar uma curva para cima, com certo raio de curvatura. Só que aqui ele faz uma análise para o início da curva apenas, tá? Então, onde a sustentação e o peso estão na mesma direção em sentidos opostos. Então, nesse caso, a força, veja, aqui você não tem mais a força de arrasto vai estar tangente, né? Então, na direção radial, você vai ter a força resultante vai ser justamente L menos W, que pode ser escrito como W que multiplica N menos 1. Tá? Então, da segunda lei de Newton, de novo, força igual a massa vezes a aceleração, e a aceleração é v ao quadrado sobre R. E aqui a massa ele está expressando como peso sobre G. Tá? Quando você faz isso, você obtém que o R e o da ômega são dados por essas expressões. E de novo, quanto maior o N, menor o raio de curvatura. Quanto maior o N, maior a velocidade ou a razão de curva, que eles chamam razão de curva. Tá? Então são situações diferentes. Um é voo no plano, em curva, e o outro é voo na vertical, em curva. Mas as expressões resultantes têm dependência parecida, não é exatamente igual. Tá?
finalmente tem essa situação aqui, ó, em que você está fazendo um mergulho em curva invertido. Aqui, agora, sustentação e peso estão na mesma direção, tá? Então, eles estão adicionando, vamos dizer assim. E o resultado que você obtém é parecido também, tá? Ou seja, a dependência, pelo menos, das variáveis. Em geral, as observações são parecidas. Quanto maior o n, menor é o raio de curvatura permissível, e quanto maior o n, maior a razão de curva. Acontece que você pode manipular um pouco essas expressões usando expressões para sustentação e velocidade em função da sustentação, e você obtém as curvas em função de um parâmetro chamado W sobre S. E esse W sobre S é a peso por unidade de área, é a chamada carga alar. W sobre S é a carga alar. E aqui são, então o que você vê é que essa razão de esse raio de curvatura vai ser tão menor, né, que a gente está procurando valores menores, quanto menor for essa carga alar. E ômega vai ser também tão maior quanto menor for a carga alar. Então, em geral, a carga alar baixa permite uma manobrabilidade maior. Mas, no entanto, né, se você olhar aviões, né, de combate, assim, aviões caça, você tem que a carga alar é significativa, é muito maior do que esses aviões aqui, que são aviões aviões de porte muito menor, né, inclusive o Flyer, o primeiro avião aqui, tá? Então, existem outros fatores envolvidos, né? O que é mais importante no caso é olhar para um determinado avião sob que condições R vai ser mínimo e ômega vai ser máximo, tá? Então é isso que ele faz aqui. O R mínimo vai ser mínimo no caso de uma determinada. Então você imagina que você está analisando um determinado voo, um avião, desculpa, que tem uma característica W sobre S, e você se faz a pergunta: em que situação o R vai ser mínimo? Vai ser mínimo quando o CL for máximo. E da mesma forma, quando que o ômega vai ser máximo? Vai ser máximo quando o CL for máximo e o fator de carga for máximo, tá? Veja também a dependência com a densidade, tá? Então, a densidade, esses fatores são melhores a nível do mar, porque a densidade aqui favorece, né, nesse sentido. E tem uma outra situação, é o seguinte: você tem, em geral, você pode expressar o N como máximo quando o CL for máximo, tá? Então, na verdade, o N é função, também vai acabar sendo função da própria velocidade, por causa da dependência com a sustentação, tá? Existem curvas que mostram, por exemplo, você pode plotar esse fator de carga N como função da velocidade. E essa curva aqui, ó, essa meio parabólica, é exatamente essa expressão aqui, ó, essa curva aqui. E o que ela mostra é o seguinte: ela te dá o N máximo para uma determinada velocidade. Você quer operar nessa região aqui, ó, essa região que não está achurada. Porque se você está numa determinada velocidade e você aumenta, por exemplo, você está no teu CL máximo, se você aumenta o ângulo de ataque, você vai entrar em stall. Então essa é a região chamada área de stall. É tudo que está acima da curva.
Aqui para baixo também tem uma área de stall, porque da mesma forma, quando você tem um ângulo de ataque negativo, você também pode entrar em stall. Então, você também tem uma curva correspondente para ângulo de ataque negativo. Você tem um momento limitado aqui, um N máximo limitado pelo fator de carga aqui, o chamado limite positivo aqui, que vão ser dados, vai provocar dano estrutural. Então, se você excede, por exemplo, se você está nessa velocidade aqui e você vai aumentando, por exemplo, o ângulo de ataque para aumentar a sustentação, você pode, se você exceder essa região aqui, você pode ter um dano estrutural, tá? Então, tanto essa curva B, essa reta BC quanto o ED impõe limites de dano estrutural. E além disso, você tem um dano estrutural que pode acontecer mesmo que você não esteja limitado pelo CL, que é um dano estrutural por causa da própria velocidade, mesmo para ângulo de ataque menor, por causa da pressão aerodinâmica, essencialmente. Então, você tem um limite aqui. Mas, em geral, esse limite aqui, ó, CD, é bem acima do limite que você encontraria para um avião, por exemplo, em mergulho. Mergulho a potência máxima. Então, é um limite difícil de ser excedido, esse daqui. Esses daqui são mais passíveis de serem excedidos, tá? Mas isso é interessante para você entender onde que você pode operar o avião com segurança sem correr risco ou de stall ou de incorrer em dano estrutural, tá? Essa velocidade aqui, que acontece no ponto B, que é esse ponto aqui, e a esse ponto corresponde uma velocidade, chamada velocidade de manobra, tá? Então, em geral, você vai querer atuar com uma velocidade que seja menor do que essa daqui, tá? Em determinadas situações. Tá? Então, abaixo dessa velocidade você não vai poder danificar estruturalmente o seu avião, porque acima dela você sim pode ter dano estrutural. Veja que essa velocidade V estrela é diferente para o caso de um voo quando você está com ângulo negativo, né? De um ângulo de negativo de ataque. Bom, existe uma outra forma de você falar e tratar esses problemas de razão de subida usando o conceito de energia, tá? Da aeronave. Assim como para qualquer objeto que está voando, né? A aeronave tem uma energia potencial associada à posição dela, né, no campo gravitacional, e uma energia cinética que está ligada à velocidade. E você pode, e a gente tem que o que ele chama de energia específica vai ser a soma dessas energias dividido pelo peso da aeronave. E essa energia específica, então, é igual a altura mais velocidade ao quadrado sobre 2g. Né? Então, basicamente, uma aeronave tem uma certa quantidade de energia específica que ela pode manifestar ou na forma de altitude ou na forma de velocidade, energia cinética, energia potencial. Tá? Então, você pode fazer uma análise, por exemplo, aqui você tem diferentes curvas de nível dessa energia em função do número de Mach e da altitude, tá? Então, ó, são curvas de nível dessa energia. Essas curvas aqui representam uma energia constante. Então, para uma determinada curva aqui, você pode ter associado a essa curva vários pontos aqui, né? E esses diferentes pontos correspondem
a diferentes combinações de energia cinética e energia potencial. Veja, se eu estou aqui nessa posição aqui, eu estou com velocidade zero e eu estou com diferentes níveis de energia potencial. Se eu estou ao longo do eixo das abscissas, eu estou com altitude zero, ou seja, essencialmente nível do mar, e diferentes velocidades, ou seja, toda a minha energia está na forma de velocidade. Tá? E da mesma forma, ele mostra, né, que a diferença entre esse excesso de potência específico também pode ser dividido dessa forma. E esse excesso de potência, no final das contas, pode ser usado tanto para aumentar a altitude quanto para acelerar. Tá? Então essas são as duas formas que você tem de usar um excesso de potência que você tem. Então se você sobrepõe... E essas curvas aqui, ó, são curvas de excesso de potência. Da mesma forma que a gente tem curvas de energia ou potência, eu acho que ele chamou de energia... energia constante, né? Chamou de... Você também tem curvas de potência específica, ou excesso de potência, mas eles chamam de potência específica, ou excesso específico de potência, também como função do número de Mach. E isso aqui, essa potência específica, ela tem unidade de, no caso, velocidade, mas você pode plotar ela como procurar curvas de potência específica, ou potência, como é que é? Excesso específico de potência como função da própria altitude e número de Mach. Então aqui são diferentes curvas de nível também. A gente chama, são curvas onde esse valor é constante. E aí se você sobrepõe aquelas curvas anteriores com essas, tá? Isso aqui é variação com altitude, o que é isso aqui? Isso aqui é o caso supersônico, né? E esse aqui é o caso subsônico, tá? Então as curvas se alteram muito quando você vai para o caso supersônico, tá? Mas o objetivo aqui é mostrar que quando você sobrepõe as duas curvas, então veja, aqui você está com as curvas aqui em achuradas, são as curvas de energia específica, né? E você tem as curvas de potência, excesso de potência específico. E aí, se você consegue, o que isso aqui está mostrando, né? Como que por exemplo, no caso aqui, um caça, ele ele migra de uma curva de um ponto onde ele está com uma energia específica baixa para uma energia específica alta, tá? Então é isso que está sendo mostrado aqui, tá? Ao longo do caminho assim de empuxo máximo, tá? Então aqui o que está sendo mostrado é o voo de trajetória mínima, ou seja, para ele chegar nessa condição aqui. E isso acontece sempre ao longo da direção de máximo crescimento da potência específica aqui. Então, essas curvas aqui, que na verdade você tem que imaginar como se fosse um terreno em 3D. E você quer sempre procurar a região do terreno que te dá a região do terreno que te dá o maior aclive, né, ou declive no caso, né, porque se você olhar aqui as curvas de potência a potência específica aqui vai diminuindo. Então você está procurando achar a região onde você tem o maior declive. Então é essa linha aqui que você acha para você chegar. Isso é um problema que você pode solucionar matematicamente, usando aí técnicas, por exemplo, de otimização. Você consegue, se você sabe quais são essas curvas aqui,
você consegue então achar esse caminho que está mostrado aqui. Mas esse caminho então seria a trajetória nesse plano aqui de Mach versus altitude, que você teria que seguir para aumentar a sua energia com um voo de tempo mínimo, tá? O que acontece no voo supersônico? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Que no voo supersônico você vai ter um aumento de arrasto significativo por causa da presença de ondas de choque, por exemplo. Então, aqui o que está sendo mostrado é simplesmente o polar de arrasto, como que ele varia para o caso do voo subsônico versus supersônico. Então, lembrando que essa tangente aqui, a curva, é o ponto de CL sobre CD máximo. Então, veja que o CL sobre CD máximo de um voo subsônico é maior do que o CL sobre CD máximo de um voo supersônico. Então, isso é importante vocês conseguirem olhar para um gráfico desses e pensarem sobre isso. Assim, olha, se eu tenho... dá para ver isso graficamente, né? O que é CL sobre CD? Vai ser justamente igual a tangente desse ângulo aqui. E aí você pode ver que o valor máximo para essa curva é quando essa reta tangencia o ponto B. E o valor máximo para essa curva subsônica aqui é quando essa reta que sai da origem tangencia o ponto A. Porque eu não posso ter valores maiores porque eles não interceptam a curva, não tocam nenhum ponto da curva, né? Então isso é importante reconhecer que, dependendo do regime do voo, o polar de arrasto, na verdade, vai ser uma função da velocidade de voo. Tá? Então, isso para diferentes situações você vai ter polar de arrasto. Para diferentes condições de voo, você vai ter diferentes polares de arrasto. Principalmente quando você começa a se aproximar da condição supersônica. Tá? Bom, eu acho que isso encerra o assunto que eu queria falar nessa aula. Tem ainda, né? Vocês podem depois ler, não é algo que eu vou cobrar, essa questão sobre Vantes, isso aqui é mais título de informação, tá? Mas a parte mais conceitual já foi abordada, né? Mas não deixa de ser interessante os assuntos aqui que são apresentados, também essa parte de história, e também fala de pequenos veículos, né? E também tem toda uma parte de história. Seria interessante também vocês darem uma olhada nessa filosofia do projeto conceitual de aviões, tá? Isso aqui é bem interessante, assim, para você ter uma ideia de quais os passos necessários para você projetar um avião, né? Como é que você faz para projetar um avião, tá? Então eu vou parar por aqui a parte de... Eu vou parar por aqui a parte relativo a apresentação do material. Ainda a gente teoricamente tem alguns minutos aí. Eu vou tentar abordar com vocês algumas das perguntas que foram feitas, tá? Vamos ver aqui. A primeira delas é: professor, qual seria a porcentagem da precisão aceita para as equações? Pois para a forma de alcance de Breguet é dito ser precisa em uma margem de 10 a 20%. Isso é aceitável? O momento a qual uma equação se aplica, seja voo, pouso, etc., é relevante para definir isso? É uma boa pergunta. Eu diria que essas formulações que são apresentadas aqui, elas são boas para você obter uma estimativa inicial, tá? Então, quando você vai fazer o projeto, você vai precisar pensar nessas questões. Inicialmente, é bom ter formas de você chegar a certos valores rapidamente. E aí, depois que você tiver com o projeto, for fazer um projeto mais detalhado, aí você pode partir para análises mais detalhadas e mais realistas. Então, dentro
dentro da área de engenharia, né, você trabalhar às vezes com esse tipo de incerteza é bastante razoável, tá? Não é nada absurdo, não. Na seção 6.16 do livro é citado o reversor de empuxo dos aviões a jatos modernos, que canaliza o ar dos motores e os direciona para a direção contrária ao fluxo. Minha pergunta é se algum reversor consegue direcionar ar exatamente na direção contrária, paralela ao fluxo, 180 graus, com a direção normal da saída dos gases. Olha, não que eu tenha visto, eu não sou um especialista, né? Mas eu não conheço nenhum reversor que faz isso 180 graus. Em geral, eu vejo os reversores desviando o fluxo em um determinado ângulo. E esse ângulo é na direção, né, contrária à direção de saída dos gases, normalmente, mas não faz um ângulo de 180, tá? Em geral, é menor. Qual a diferença da aerodinâmica aplicada em um avião e um carro de Fórmula 1? Bom, o avião, essencialmente o avião quer levantar voo e o carro quer ficar no chão, né? Então, é claro que a dinâmica desses dois veículos também é diferente, a dinâmica do movimento deles. O carro tem uma restrição que o avião não tem, né? O carro tem o solo, que impõe um limite ali que o carro não consegue penetrar no solo, né? Agora o avião está no ar, então existe a parte dinâmica deles é bem diferente, né? Você tem acoplamento entre diferentes movimentos no avião. Já no carro acho que isso não acontece da mesma forma. Mas em ambos os casos você quer sempre diminuir o arrasto. E você, no caso do carro, você usa o aerofólio ou o spoiler, você usa a aerodinâmica do carro para manter ele no chão. Você quer que a sustentação, que haja na verdade, você quer uma força que eles chamam de downforce, né, uma força para baixo, e isso também ajuda você a transmitir maior potência para o asfalto. Porque se você pensar bem, a potência que você consegue transmitir para o asfalto é função da força normal. O avião, ele transmite, ele gera potência, né, empuxo, através da saída de aceleração do ar, por exemplo, né, ou através do aumento da pressão nas hélices, enfim, você tem diferentes formas de gerar empuxo, mas elas não dependem do contato com o solo. Já um carro de Fórmula 1, e qualquer carro em geral, como é que ele gera empuxo? Ele gira um eixo que está ligado em rodas, e essas rodas, então, fazem uma força no solo, e o solo, por consequência, também faz uma força contrária, e o carro vai para frente. Né? A gente empurra o solo para trás e o solo reage, né? Tem a força de reação, então a gente vai para frente. Existe um limite, né, que você consegue transmitir de potência para o solo, de energia essencialmente para o solo. Então nada adianta você ter um super motor e um pneu que não te dá essa capacidade de transmitir potência. E além disso você tem que ter essa capacidade de transmitir potência está relacionada também com a força normal, né? Então a gente tem que isso também acaba sendo então então isso é importante você considerar essa questão da força normal, tá? Que não é assim relevante para o caso do avião. Deixa eu ver aqui. Existe mais algum benefício de utilizar aeronaves com as pontas das asas dobradas, além da redução da turbulência? Algumas dessas asaletas, primeiro, essas asaletas, a função principal delas, até onde eu saiba, não tem a função de reduzir turbulência. A função delas é diminuir o arrasto induzido.
E a forma dessas asaletas muitas vezes gera sustentação, um pouquinho de sustentação, inclusive essa sustentação que elas geram geralmente está voltada para frente, de forma que essa sustentação tem também um pequeno componente na direção do movimento, então elas ajudam o empuxo um pouquinho. Tá? Não é nada assim comparado com, né, os motores, obviamente, mas elas ajudam um pouquinho. Então, talvez esse fosse um benefício secundário. Aqui diz: o teto prático não deveria variar conforme o modelo de aeronave devido às diferentes forças de arrasto, ou ele independe disso, sendo sempre o mesmo valor de 100 pés por minuto? Não sei te responder exatamente, mas eu acho que isso é mais uma convenção. Teria que, eu acho que talvez esse teto prático tenha outras definições, mas pelo que eu entendo é essa definição que é usada de 100 pés por minuto para todos os aviões. Agora para pode ser que para um determinado projeto de avião isso não ou seja, qualquer avião vai ter uma limitação, vai ter um teto prático e esse é o valor que é estipulado. Aqui alguém falou da fórmula de Breguet novamente e essa margem de erro de 20%. Eu acho que já foi respondido. Existe hoje algum Vant comercial em uso? Se sim, qual o uso dele? Bom, até onde eu sei, existem muitos tipos de Vants comerciais em uso, talvez não tão comuns aqui no Brasil, mas em muitos lugares eu sei que, por exemplo, Vants são já usados para fazer teleentrega, tem Vant sendo usado para monitorar as pessoas. Por exemplo, na China, eu acho que ficou famoso aí durante a pandemia, tinha um Vant que estava sendo usado para fiscalizar as pessoas que estavam na rua, gritar para as pessoas voltarem para casa, mandar as pessoas voltarem para casa. Tem Vant que também é usado por exemplo, no controle de lavoura. Não sei se também na pulverização, mas certamente sim, também acho que na pulverização de lavouras, também na parte de monitoramento, ou seja, tem Vants para... Bom, tem Vants de uso militar também, claro, mas esses... Qual é o fator crítico que influencia a autonomia e o alcance? Bom, a gente viu vários, né, fatores ali que são importantes. Consumo específico de combustível, razão CL sobre CD, e eu acho que essa é a mais importante do ponto de vista aerodinâmico, obviamente, porque é isso, como aerodinamicista, é isso que está ao seu alcance, né? É o projeto aerodinâmico do avião. Então, essa é a variável onde, pelo menos, o aerodinamicista tem maior influência. Você pode projetar o avião para que ele tenha um CL sobre CD, né, ou favorável para esse tipo, independente de você estar, né, claro, interessado em autonomia. Eu ia dizer, também esqueci de mencionar que no caso de voo supersônico, né, de avião supersônico, você tem aqui, a gente estava vendo aqui, né, cadê? Mais para frente aqui, você tinha as duas curvas os polares de arrasto, né? E a gente viu que o polar de arrasto para o caso do voo supersônico apresenta um menor CL sobre CD. Então, aqui ó, o menor CL sobre CD. Então veja, esse voo supersônico ele acaba causando uma queda muito grande na autonomia, por exemplo. Tá? Então, voos com aviões supersônicos tendem a ter autonomia reduzida. Pessoal, era isso. Tem uma pessoa pediu um exercício 6.28. Eu vou fazer o upload depois da resolução desse exercício, ou pelo menos as dicas para a resolução desse exercício, tá? Abraço, pessoal, e até semana que vem.